Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Tem muitas palavras que nós não vemos nas Escrituras. Por exemplo, inferno foi inventado para poder explicar um lugar de condenação. Na realidade, você tem Geena, do Antigo Testamento, você tem Hades, que não é exatamente um lugar, mas uma condição de desencarnado, e você tem o Lago de Fogo, que está vazio agora. Quando você vê aquele pastor falar que foi no inferno e viu lá não sei o quê, e lá, é um tremendo de um mentiroso, um picareta, porque não tem ninguém no Lago de Fogo. O Lago de Fogo está absolutamente vazio, né? A não ser que ele tenha ido ao Hades, mas aí ele morreu, aí ele desencarnou. E essa semana me mandaram um negócio de uma pastora que viajou no futuro. Olha que coisa linda, né? Agora estão indo para o futuro, não se contentaram em ir para o inferno, agora conseguiram viajar para o futuro. Ela viajou para o futuro, ela voltou e falou coisas horríveis que vão acontecer no futuro, que ela estava lá, ela viu acontecer isso, acontecer aquilo. Aí a pessoa que mandou falou assim: escuta, essa pastora não teve nem a ideia de conferir o resultado da loteria quando ela esteve lá no futuro, porque ela voltava aqui e ficava milionária, comprava o bilhete do número que ia dar no futuro, ou jogava na esportiva, já fazia lá, ganhava sozinha, né? Então tudo isso aí é balela, tudo isso aí é umas coisas que não tem nada a ver, não tem fundamento nenhum. Mas a Trindade, que os caras vão falar que é a Igreja Católica que inventou, né? Tudo é culpa da Igreja Católica. Ela existe sim, a palavra não existe. Mas você não precisa ter uma palavra para definir algo se o conceito daquele algo, ou a realidade do algo, é plenamente visível na Bíblia. E você vê isso daí no batismo do Senhor Jesus. Quando ele é batizado, no capítulo... Mateus capítulo 3, diz assim: e sendo Jesus batizado, quem é Jesus? É o Filho de Deus vindo em carne. Ok? Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. 2. O Espírito de Deus em forma material aqui. Às vezes a gente fala assim, não, mas o Espírito de Deus não tem corpo. Aqui ele tinha. Aqui, pelo menos nessa visão aqui, ele se deu a perceber na forma de uma pomba, vindo sobre ele, vindo sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. 3. Como é que a gente chama isso aqui? 1, 2, 3. Podemos chamar de trio, podemos chamar de trindade, né? A gente fala trindade porque é um trio com uma unidade. Um trio que é triuno. Mas são 3. Qualquer pessoa que tenha ido à escola no primeiro ano e aprendeu a contar até 3, não precisa nem contar até 10, nem até 4, até 3. Ela vai entender que aqui aparece o Filho de Deus, o Espírito de Deus e Deus Pai, porque ele se dirige ao Filho como Filho, meu Filho amado. Então, eu acho que não precisa, para bom entendedor, meia palavra basta, ou como a gente costumava falar quando garoto, né, quando criança, pabô ite me pabá. O que é isso? Porque você não precisa nem completar as palavras. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então tem essa e tem outras passagens também que mostram a atuação das 3 pessoas. Existe um salmo muito interessante. Vamos ver se eu acho, quer ver? Porque existe um diálogo. É o Salmo 102. O Salmo 102 é um diálogo entre as 3 pessoas. Olha que interessante que é isso. O Salmo 102, você pode dividir ele do versículo 1 ao 11, depois do versículo 12 ao 15, é outra parte,
e do versículo 16 ao 22 é outra parte, e do versículo 23 ao começo do 24 é outra parte. E do 24, metade do 24 ao 28 é outra parte. Mas veja como é que funciona. Do versículo 1 ao 11 é o Senhor Jesus falando da cruz. Oração do aflito, vendo-se desfalecido, derramando sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, não esconda o teu rosto. E aqui vai. Ele vai falando, depois até no final ele fala assim, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste, me arrebentaste, os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Então esse é o Senhor Jesus na sua aflição na cruz. Aí entra uma outra pessoa falando aqui. No versículo 12, é o pai falando. O pai está se dirigindo ao filho. Não é? Como em Hebreus 1:8 ele fala assim, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui é o pai falando ao filho. Ele fala assim, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Que é o que ele falou lá em Hebreus 1:8. Permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. A tua glória. A tua glória. Esse é o pai falando do filho que ele designou para reinar sobre toda a terra. Aí ele chega no versículo 16. Não tem a identificação de quem está falando. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age nos bastidores. O Espírito Santo age como o pessoal da técnica, nos shows. Você já viu show de cantor? Você tem lá o cantor, o foco de luz em cima dele, às vezes a banda também, né, mostrando a banda. Aí tem uns caras andando para lá e para cá o tempo todo, eles estão trabalhando, né, carregando instrumento, levando microfone, com filmadora, sempre tem um filmador e um outro segurando nas costas desse, para ele não tropeçar, para ele saber onde vai andar, porque ele está olhando na filmadora. Todos eles são vestidos de preto. Por que eles se vestem de preto? Para não serem vistos. E a gente não repara neles. Você assiste um show inteiro, você pergunta, quantas pessoas tinham no palco? Deixa eu ver, tinha 5 da banda e o cantor 6. Não. Tinha uns 15 no palco. Nós não vimos, porque eles estavam sempre de preto para lá e para cá. Ninguém estava vendo esses caras. Ou então estavam nos bastidores manipulando aquelas câmeras que passam em cima do arame, assim, que vem, desce, sobe, aquele braço compridão que vai com a câmera, tudo. Ninguém viu esses caras. Eles são invisíveis. Assim é o Espírito Santo. Então, quando nós chegamos no versículo 16... é o Espírito Santo narrando. Você já viu aqueles filmes que você tem um cara narrando? A Netflix faz isso. Se você entrar no filme da Netflix, às vezes você escolhe o áudio. Tem lá o áudio, por exemplo, em inglês, que é o áudio original do filme. Depois tem inglês com narrativa, ou com narração. É muito interessante, porque o cara fala uma coisa, eu vou sair viajar agora. Aí uma voz entra no áudio, fala assim, e fulano então sai pela porta, entra no seu carro, dá partida e sai pela estrada. tenta colocar o áudio do Netflix para ele narrar também o que está acontecendo. Eu acho que eles fazem isso para deficientes visuais, não é? Para eles saberem, assistirem o filme, pelo menos pela narrativa do filme. Que daí é uma história contada. É como se fosse contando a história do filme. Então quando você tem aquelas pessoas que você tem mania de contar o filme para os outros, leva gravado já essa parte, entrega um pendrive para o cara e fala assim, olha o filme que eu assisti, ó. Só está em áudio, um filme em áudio. Mas então o versículo 16 ao 22, quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá a sua glória, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem, os reinos
para servir ao Senhor. Então aqui o Espírito Santo narrando o que vai acontecer. Daí nos versículos 23, o Senhor Jesus volta mais uma vez a falar. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Esse é o Senhor Jesus falando. Isso é indubitável, né? Ninguém duvidaria disso. Aí, no versículo 24, o final do versículo, é o pai, outra vez, falando com o filho. E aqui nós vemos isso. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Aqui entra Apocalipse, que fala assim, eu sou o alfa e o ômega, né? Os filhos dos seus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Então aqui está falando de Cristo, porque Cristo sim tem uma semente, né? Que vai permanecer para sempre na terra, como ele prometeu ao seu povo de Israel. Então tem essa evidência e tem muitas outras evidências da Trindade. É claro que o incrédulo não vai crer, porque você pega um testemunho de Jeová, ele não crê porque ele só funciona o hemisfério esquerdo do cérebro. Ele não tem nenhuma noção de linguagem poética ou de coisas assim espirituais. E a gente sabe que 1 Coríntios capítulo 2, né, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então, você não vai conseguir explicar para o incrédulo nem o que é eternidade, nem o que é Deus, nem o que é a Trindade, nem nada, nem o que é a humanidade do Senhor Jesus. Nunca você vai conseguir, porque o incrédulo, essas coisas são revelações que só podem ser recebidas pela fé. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.